da Igreja Presbiteriana do Parque. Graça e paz, seja bem-vindo. Você que veio aqui pela primeira vez, você que nos visita, a bronca que eu acabei de dar não foi para você, tá? Fica em paz, seja bem-vindo aqui. Nós somos uma comunidade de irmãos e irmãs, onde nós entendemos que nós fazemos parte da grande família da fé. E durante esses últimos domingos, nós temos refletido numa série de mensagens chamada Conhecer de Deus e de nós mesmos. Nós só podemos nos conhecer melhor se nós conhecermos melhor de Deus. E na nossa jornada cristã, nós sabemos que existem estações de calmaria e existem estações e temporadas de tempestades. Se você tem aí mais de 15 anos de vida, você já consegue identificar temporadas de calmaria na sua história e temporadas de tempestades. Aí quando o sofrimento nos aflige, nos atinge, várias perguntas são suscitadas na nossa mente e no nosso coração. E muitas delas, nesse momento de tempestade, são endereçadas a Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã, nesse tema, principalmente quando você está no meio da tempestade. É sobre isso que a gente vai refletir. E eu te convido a você abrir o texto bíblico no livro de Jó, capítulo 38, ou acompanhar o texto que será projetado aqui. Jó, capítulo 38. E eu lerei todo o capítulo. Jó, capítulo 38. Diz assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 38. E olha só como é que começa o primeiro verso. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Do meio da tempestade, Deus respondeu. Disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me. Se é que você sabe tanto, se é que você é o sabichão, quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. E eu gosto da ironia da palavra de Deus aqui para Jó, né? Versículo 22. Acaso você entrou nos reservatórios de neve, já viu os depósitos de Saraiva, para que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você
pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos, quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai de amor, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado porque nós estamos reunidos aqui como amigos do reino para ouvir a Tua doce voz no meio da tempestade. Fala conosco, Pai. Fala profundamente aos corações daqueles que sofrem, daqueles que têm dores, daquelas pessoas que têm perguntas. E assim a gente possa receber do Senhor a resposta para continuarmos caminhando nas Tuas mãos. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Uma série de perguntas é o capítulo 38, que segue o capítulo 39. Quão insondáveis são os juízos de Deus? Né? Quão são inescrutáveis, impenetráveis, incompreensíveis. Não se pode medir os caminhos do Eterno. Não é fácil compreender o agir de Deus, principalmente diante de catástrofes, acidentes, crises econômicas, confrontos globais. Se você é como eu, que logo pela manhã assiste as primeiras notícias, né? Eu ligo ali na CNN, 5 horas da manhã tem aquele vapt-vupt de tudo que aconteceu no dia anterior, e aí só de você olhar ali 15 minutos, você deve ter percebido que essa semana tivemos notícia de uma mãe e de uma filha em Manaus que foram atropeladas por uma moto. O Rio Solimões enfrenta a maior seca nos últimos 40 anos. O Brasil, de maneira geral, está enfrentando uma das maiores estiagens. Teto de uma igreja desaba lá no Recife e 2 pessoas morrem. Foram alguns exemplos do que aconteceu nessa semana. Mais difícil ainda é compreender a soberania de Deus quando o sofrimento não atinge o noticiário, mas atinge os nossos lares, atinge as nossas casas, atinge as nossas famílias. Aí nós nos perguntamos, o que Deus está fazendo? Deus, onde o Senhor está? Qual que é a razão de tanta dor? Deus, por que essa coisa terrível sobreveio na minha família e para onde o Senhor quer me conduzir diante dessa situação? São perguntas profundas que nós fazemos quando nós estamos no meio de uma tempestade. Jó passou por uma grande tempestade. Eu vou te dar o contexto, caso você não conheça o livro de Jó. De acordo com o primeiro capítulo de Jó, logo no primeiro e segundo capítulo tem um contexto, uma sinopse geral da história que há de se desenrolar em poesia. Começa com uma narrativa e depois os capítulos seguem numa poesia de diálogos e perguntas. No primeiro capítulo, o próprio Deus afirma que Jó é íntegro e correto. Não há ninguém na face da terra como ele. O único íntegro e correto. Naquele momento específico de uma janela histórica, Jó era, digamos assim, o predileto de Deus. Era também o mais rico do Oriente, o mais famoso do Oriente, o mais generoso para com os seus servos. Tamanha riqueza sobrevia sobre a vida dele, ele era generoso com os seus empregados, o mais piedoso. Tinha uma família linda, o exemplo de um homem justo, íntegro e bom. Mas também Jó foi o homem que mais
sofreu. Satanás veio à presença de Deus um dia e questionou se a fidelidade de Jó não seria apenas por causa das bênçãos que Deus derramava sobre a vida de Jó. Jó está sendo fiel porque ele é próspero em todas as áreas. Então Deus permitiu que Satanás tocasse tudo na vida de Jó, menos a sua própria vida. Menos que tirasse a sua própria vida. Em pouco tempo, Jó perdeu todo o seu rebanho. Camelos, ovelhas, um rebanho para roubo, outro rebanho para um incêndio. Perdeu seus servos, todos eles, servos fiéis, foram assassinados por ladrões. Todos os seus filhos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, foram mortos por um tornado que sobreveio num banquete. E então, da sola dos seus pés ao alto da cabeça, Satanás afligiu Jó com feridas terríveis. Terríveis. O homem que estava no topo do mundo, agora literalmente estava no fundo do poço. O homem que vivia uma vida tranquila, estava agora no meio de uma tempestade. Ele perdeu tudo, tudo. Mesmo em dor e sofrimento, Jó permaneceu seguramente convicto de uma coisa que ele diz no capítulo 12. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. Quando nós falamos em sabedoria de Deus, nós estamos falando de um atributo chamado onisciência. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, onisciência. Significa que Deus sabe, é ciente de tudo, todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Não existe incidentes com Deus. Não existe imprevistos com Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele conhece e sabe de todas as coisas, do passado até o futuro. Nesse sentido, o teólogo Arthur Pink, ele afirmou o seguinte: Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo, tudo que é possível, tudo que é real, todos os eventos, todas as criaturas do passado, presente e futuro. Ele está perfeitamente familiarizado com cada detalhe da vida, de todo ser no céu, na terra e no inferno. Mas reflita comigo, que eu vou além um pouco do que Arthur Pink disse. O conhecimento de tudo não chega a ser sabedoria, correto? Saber de todas as coisas não é sinônimo de ser sábio. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Uma coisa é você saber, por exemplo, o conceito de latitude e longitude. Você sabe a diferença, você sabe o conceito, você aprendeu isso talvez lá no ensino fundamental. Latitude e longitude. Uma coisa bem diferente é o que você faz com conhecimento de latitude e longitude quando você está perdido em alto mar ou numa floresta tropical brasileira e você tem nas suas mãos um mapa e uma bússola. Aí você aplica o seu conhecimento. Isso se torna sabedoria. Perceba a diferença. A sabedoria de Deus é uma onisciência aplicada. Deus sabe de tudo, mas Ele aplica isso. Ele não apenas conhece todas as coisas, conforme disse Arthur Pink, e disse corretamente, mas Deus sabe como aplicar todas as coisas. E nisto eu cito o teólogo holandês Herman Bavinck, que acerta quando ele diz que a onisciência aplicada envolve escolher o melhor fim e os melhores meios para atingir esse fim. Uma onisciência que cabe somente a Deus. A onisciência aplicada é escolher o melhor fim e os melhores meios para atingir esse fim. E aqui a gente chega a um axioma maravilhoso da sabedoria divina. Nós lemos isso é belo. Isso é impactante, isso é maravilhoso. Um Deus que escolhe o melhor fim e os melhores meios para atingir esse fim. E é tão lindo quando nós estamos vivendo um tempo de calmaria. Mas ao mesmo tempo, é muito confrontador quando nós não estamos na temporada de calmaria, mas nós estamos no meio de um sofrimento pessoal. Esse axioma se torna confrontador.
Quando Deus permite o sofrimento em nossas vidas, como permitiu na vida de Jó, como é que fica essa onisciência divina aplicada? Como assim? Estaríamos diante de um paradoxo do problema do mal, como foi levantado pelos antigos filósofos, né? Se Deus ele é todo-poderoso e todo-benevolente e não faz o bem, e porque não pode, então ele não é todo-poderoso. Agora, se ele é todo-poderoso e todo-benevolente e tem poder para fazer o bem, mas não faz, então ele não é tão bom assim. Epicuro levantou isso lá na Grécia Antiga. Estaríamos diante do paradoxo do problema do mal? Não. Não, porque há uma diferença aqui. Jó tinha um problema existencial, não doutrinário, não teológico. E justamente por acreditar na sabedoria de Deus que ele afirmava, na onisciência aplicada de Deus, que Jó fracassou em compreender os planos que Deus estava realizando na sua vida. À medida que o sofrimento aumentava, à medida que os dias passavam, suas indagações se tornavam ainda mais contundentes, a ponto de cometer um erro que muitas vezes nós cometemos. Qual é o erro? Colocar Deus no banco dos réus. Assim ele faz no capítulo 23, verso 3 a 5. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Ele está chamando Deus para um tribunal, né? Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Ele diz mais ainda no capítulo 31, se alguém me ouvisse, eis a assinatura da minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito, que o Todo-Poderoso me responda. Ele coloca Deus no banco dos réus. Inclusive esse é um tema de um livro de C.S. Lewis, que trata muito bem essa questão, né, do erro que nós cometemos muitas vezes de colocar Deus no banco dos réus. E antes de nós trabalharmos essa questão de Jó, meus irmãos e minhas irmãs, não seja rápido em julgar o coração de alguém que sofre. Só quem atravessa uma tempestade sabe realmente a força das ondas de sofrimento. Só quem está na tempestade sabe. Talvez você tenha passado por situações terríveis em sua vida. Aí você ora, você busca Deus, você lê a palavra, você continua crendo na sabedoria de Deus, mas como o sofrimento não passa ou demora a passar, assim como Jó, nós também queremos questionar Deus. Deus, até quando? Deus, como? Deus, por quê? Deus, qual é a razão? E aí nós colocamos Deus no banco dos réus e exigimos que Ele nos dê respostas razoáveis do porquê que Ele permite tanta maldade. Por que guerras? Por que crianças morrem subnutridas no Brasil? Por que crianças passam fome? Por que tem pobreza? Por que tem infertilidade? Por que tem violência? Violência na nossa cidade, violência no nosso estado. Por que tem doenças? E principalmente o porquê da nossa dor particular. Por que isso aconteceu na minha casa? Na vida do meu pai? Na vida da minha irmã? Na vida do meu filho? Por que comigo? Que o Todo-Poderoso me responda. Interessante que o mesmo Deus que respondeu Moisés na sarça ardente é o mesmo Deus que responde Jó numa tempestade. No meio de uma tempestade, Deus responde. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus responde. No meio da tempestade, Ele não nos deixa, jamais. Ele continua respondendo. Só que vale lembrar que o tipo de resposta de Deus nem sempre é o tipo de resposta que a gente imagina. Não é geralmente o tipo de resposta que nós aguardamos ou esperamos. Porque quando Deus responde, olha só que interessante, Deus começa com uma pergunta contundente no verso 2. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Vem cá, Jó. Quem é você? É uma maneira educada de Deus dizer, chega, Jó. Quem é você para obscurecer? Quem é você para duvidar? Quem é você para questionar o que eu planejei? Você está colocando em dúvida a minha sabedoria, a minha justiça? E ele continua no verso 3, prepare-se como simples homem. É isso que você quer fazer? Eu vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí então segue as mais de 50 perguntas que nós lemos, que nós começamos a mensagem.
e que ela continua no capítulo 39, revelando que Deus é quem sabe de todas as coisas, Deus reina e governa sobre todas as coisas, e coloca Jó no seu devido lugar. O banco dos réus não é o lugar de Deus, e sim o nosso lugar. Nós estamos com Jó no banco dos réus. E ao final das perguntas, Jó compreende. Olha o que acontece no versículo, no capítulo 40, de 1 a 5. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu. Qual que é a resposta de Jó? Sou indigno. Como que eu posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas falei bobagem. Não tenho resposta. Na verdade, falei 2 vezes bobagem, né? Uma poesia retórica aqui para falar que falei várias bobagens. Só que eu não direi mais nada. Eu não direi mais nada. Jó entendeu 2 coisas: quem ele é e quem Deus é. Deus tem todas as respostas, principalmente no meio das tempestades. Diante desse texto tão dramático, como que a gente aplica, então, essa onisciência, essa sabedoria divina nas nossas vidas? Principalmente, não quando está tudo bem, mas quando a gente está no meio da dor, no meio da tempestade, no meio do sofrimento. Você que está tomando notas, e é bom que você tome notas, mesmo que você não esteja no meio de uma tempestade, porque a pergunta não é se você está ou não está no meio de uma tempestade, se você vai passar ou não, a questão é quando nós passamos por tempestades. Lembre-se do primeiro ponto: Deus não te dará todas as respostas. Deus não vai te dar todas as respostas. Quem sabia a razão do sofrimento de Jó? Quem sabia o porquê que Jó estava sofrendo? Quem sabia? Deus? Satanás, que lançou o desafio? E eu e você que estamos lendo a história. Jó não sabia. Jó nunca soube a razão do seu sofrimento. Às vezes, você já até ouviu alguma palavra dessa maneira, e aí eu preciso corrigir e até te ensinar que muitas vezes isso se torna falso. Às vezes a gente ouve isso até dentro de meios evangélicos. Não, tenha fé, continua. Em breve você vai saber por que você está passando tudo isso. Não, você vai saber por que você está passando por tudo isso. Não, não vai saber. Nem sempre você vai saber. Jó nunca soube. Jó nunca soube a razão do seu sofrimento. Deus poderia ter explicado? Sim. Deus poderia ter justificado? Sim. Deus poderia ter esclarecido? Mas Deus decidiu reter a sabedoria para si. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia revela para mim e para você o caráter de Deus, e é isso que nós precisamos. A Bíblia revela para mim e para você o plano de salvação, e é isso que nós precisamos. Mas Deus não vai te dar todos os detalhes mínimos de momentos específicos que nós vivemos e que nós somos formados. Deus não vai trazer todas as explicações. Deus permitiu que Satanás causasse sofrimento na vida de Jó. E aqui um parênteses doutrinário importante. Deus não causou mal na vida de Jó. Deus permitiu. Deus permite. Permitiu para que através da obediência de Jó, Deus fosse glorificado. O que se torna ainda mais dramático, né? Porque Deus permite para que a obediência de Jó fosse exercida, só que Jó nunca soube. Jó nunca soube que o seu sofrimento não era uma punição, porque ele era um homem injusto. Jó sofreu justamente por ser justo. Olha só o que Jó passou, né? Porque no meio do sofrimento dele, né, quando ele senta no chão e ele começa a com cacos de barro raspar suas feridas, né? E ele estava numa situação deplorável. A sua própria esposa, a única que estava ao lado dele, falou assim: Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Né? Você tem a sua esposa e ela fala isso naquele momento, né? Aí ele fala assim: não, eu vou seguir a Deus. E aí chegam os amigos dele. E que bom que Jó tem amigos. E os amigos sentam no banquinho do sofrimento.
Enquanto os amigos estão sentados no banquinho do sofrimento, calados, eles estão fazendo um ato de cuidado e acolhimento sem tamanho. E tem sido muito bom para a vida de Jó. Até que eles começam a abrir a boca, né? Porque no pensamento judaico antigo, né, no pensamento oriental antigo, pensava-se que, não, você fez alguma coisa, Jó. E eles começam a falar, Jó, é melhor você dar uma sondada aí na sua história, você deve ter pecado, você fez alguma coisa e a tua casa está caindo porque Deus está te punindo. E aí eles começam a abrir a boca e falar um monte de bobagem. E Jó não sabia que ele estava sofrendo porque ele era justo. Sofrendo porque era justo. E nunca soube disso. Já pensou? Já pensou nisso? O quão difícil é? E quando se trata de sofrimento, Deus geralmente guarda as respostas. É claro que, em última instância, todos nós sofremos nesse mundo por causa do quê? Da maldição do pecado. O mundo está quebrado, meus irmãos. Enquanto você não entender que o mundo é injusto, que o mundo está quebrado, que coisas ruins acontecem a todas as pessoas, se você não entender isso, você vai sempre sofrer em dobro. Mas há muitas outras razões que Deus, em seu pleno governo, permite que cristãos, ou seja, eu e você, soframos. Existem tipos de sofrimento que Deus permite que atinja as nossas vidas. Nós sofremos, por exemplo, para que participemos do sofrimento de Cristo Jesus, diz Paulo na sua carta aos Filipenses. Nós participamos no sofrimento do sofrimento de Cristo. Nós sofremos para darmos testemunho fiel, para mostrarmos ao mundo que nós pertencemos a Deus, que foi o caso de Jó. Nós sofremos para aprender algumas lições, diz a palavra de Deus lá em Hebreus. Deus nos disciplina e muitas vezes o caminho para que a gente aprenda os princípios e valores de Deus é o sofrimento. E nós sofremos para nos prepararmos para a glória que há de vir. 2 Coríntios, Paulo fala. Eu e você podemos sofrer por uma dessas coisas ou podemos sofrer por todas elas, mas não ache que Deus é obrigado a te responder o porquê. A não explicação de Deus é uma prática de sabedoria para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque faz parte do nosso amadurecimento, Deus não nos explicar as coisas. Olha só o que o teólogo J. Packer diz. Deus, em sua sabedoria, ocultou quase tudo o que gostaríamos de saber. Olha só como ele diz, quase tudo que a gente gostaria de saber, Deus ocultou a fim de nos manter humildes e nos ensinar a caminhar pela fé. É para isso, ter um propósito, caminhar pela fé, ou seja, diante das dúvidas, do medo, da dor, do sofrimento, o que nos resta, e não só o que nos resta, mas o que nós devemos fazer é confiar na onisciência aplicada de Deus, confiar que Deus governa, confiar que Deus reina, e que Deus está agindo de acordo com seus planos, que são bons e de esperança para as nossas vidas, que nós não precisamos saber o porquê, porque Ele promete restauração, e é nisso que nós queremos confiar, que devemos confiar, na restauração e não na explicação. Isso vai nos conduzir a uma segunda lição prática. Você pode viver sem todas as respostas. Sabia? Você pode viver sem ter todas as respostas. Às vezes fazemos como Jó, que em certo momento trava, senta no banco do sofrimento e ele acha que ele não consegue mais caminhar se ele não tiver respostas. Aí ele fica travado. Quantas vezes a gente está na mesma posição que Jó? E o problema de acharmos que nós não podemos viver sem respostas é cair naquele ciclo de autocomiseração. Sabe, tipo o desenho, o pessoal da mais antiga vai lembrar, aquele desenho do Lip Hard. Lip, o leão, Hard, a hiena. Lembram? A hiena pessimista? Ela fica repetindo aquele mantra. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. E não vai dar certo, porque ela está naquele mantra. Ela está naquele ciclo da autocomiseração. Que ela não sai. Quando Deus responde a Jó, Deus começa a enumerar várias coisas que Jó nem imaginava a explicação, né? Raiar e pôr do sol. Você sabe, Jó, quem que liga o botão
do raiar e do pôr do sol? Jó, você sabe quem sustenta as estrelas? O Órion, a Ursa Maior. Você sabe os limites do mar, até onde as ondas podem ir? Você sabe como é que chove, Jó? Você sabe como é que neva? E até hoje, olha só que interessante, por mais que nós tenhamos a explicação científica, por mais que nós desenvolvamos a tecnologia, nem eu, nem você, nem homem algum pode controlar terra, vento, mar, neve e chuva. Quem controla, quem governa é Deus. E se nós aceitamos tudo isso como natural, faz sol, é natural, chove, é natural, por que não aceitaríamos também os momentos de sofrimento, se isso faz parte da existência humana? Faz parte. O sofrimento faz parte da existência humana caída por causa do pecado. O sofrimento veio com o pecado. Nós vivemos no mundo de pecado. E pecado, quando utilizo essa palavra pecado, é um estado de desconexão com Deus. Um relacionamento que foi quebrado, foi danificado, foi corrompido. Então tudo está meio corrompido. A gente tem vislumbres de graça, mas nós estamos ainda numa natureza pecaminosa. E aqui eu preciso te abrir um parênteses aqui. Existe uma busca intensa pelo conhecer de nós mesmos e saber todas as respostas. E muitas pessoas estão buscando a resposta para todas as coisas, principalmente para as dúvidas do próprio coração, através da terapia. Ponto. Eu não sou contra a terapia. Quem acompanha e caminha aqui com a IPPark há um longo tempo já sabe disso. Senhoras e senhores, nós temos profissionais da psicologia aqui em nossa igreja, em diferentes abordagens, e é uma profissão que auxilia muito as pessoas a compreender e elaborar traumas, tá? Mas você já me ouviu falar que eu sou totalmente contra a busca por terapeutas que não são cristãos, porque a terapia, em última instância, ela vai trabalhar realidades de existência, pressupostos filosóficos. Por isso, terapia se faz com o terapeuta cristão. E por diversos outros motivos também que eu poderia elencar aqui. Mas sendo um deles, porque a maioria dos terapeutas não cristãos vendem a falsa ideia de que você terá todas as respostas fazendo terapia. Hoje, até o CRP está fazendo uma investigação sobre Instagram de terapeutas, que começou a virar uma questão de venda, eu vou te trazer todas as respostas, você vai entender todos os traumas da sua vida, todas as respostas que você precisa estão aqui, e está virando um comércio, e não um atendimento, não algo sério. E a verdade é que você não terá todas as respostas para o seu sofrimento. Ninguém tem, ninguém terá. Mas, pastor, o que eu faço se a gente não vai ter todas as respostas para o sofrimento? Você continua crendo. Você continua vivendo. Você continua confiando na sabedoria de Deus. Mesmo não tendo respostas, eu continuo crendo, eu continuo andando, eu continuo confiando, eu continuo alicerçado na sabedoria de Deus, ainda que Ele não me prometa explicações, Ele me promete restauração, e foi o que Jó fez. Jó decidiu, com ou sem resposta, continuar vivendo. Olha só o que ele diz lá no capítulo 42. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora ele entendeu. Deus, o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos, eu sei que nada pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Olha só, ele lembrou lá do capítulo 38. Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste agora, escute, e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Agora eu te entendo, Senhor, agora eu te vejo. O conflito existencial acabou para Jó, não porque ele conseguiu respostas, ele não conseguiu respostas, mas porque ele confiou na sabedoria e nos planos de Deus. Se Deus tem sabedoria suficiente para governar terra, céu e mar,
Ele tem poder e critério bem mais profundo e pessoal para governar e sustentar a sua vida. Se Ele governa todas essas coisas, por que Ele não governaria a sua história? Todas as suas preocupações, todos os seus anseios, toda a sua dor podem ser depositadas com confiança em Deus, pois Ele conduzirá para o seu bem e para a glória dEle. Eu quero concluir essa mensagem com uma terceira aplicação, e já preparando os nossos corações para participarmos da mesa de Cristo Jesus. E a terceira aplicação que nós levamos para nossas mentes e corações é essa: Deus tem todas as respostas. Deus tem. Não é porque Deus não te revelou uma resposta que significa que ela não exista, ou que Deus não saiba. Deus sabe de tudo. Nele estão escondidos todos os tesouros, e toda a sabedoria, e todo o conhecimento. Jó tinha em seu coração o anseio pelo dia, o glorioso dia, em que Deus revelaria a essência do seu ser, aquele que resgata, aquele que é sábio, aquele que governa sobre todas as coisas. Tanto que no capítulo 19, verso 25, ele havia dito: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim, ele se levantará sobre a terra. Embora Jó não soubesse o seu nome, hoje sabemos que a sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção tem um nome: é Cristo Jesus. Jesus Cristo é a resposta de Deus para o sofrimento da humanidade. Jesus Cristo é a resposta para todos nós que necessitamos. Jesus Cristo é a resposta suficiente para nós em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Jesus não é uma resposta conceitual, não é filosófica, mas é o Verbo que se fez carne, se tornou pessoa e literalmente sofreu os nossos sofrimentos. Jesus foi colocado no meio da maior tempestade de sofrimento e dor, carregou sobre si todos os pecados do seu povo e morreu numa cruz no meu e no seu lugar. A cruz de Cristo Jesus é a resposta mais sábia de Deus para nós, porque essa cruz representa um sacrifício infinito para que nele pudéssemos ser perdoados e vivemos a eterna salvação. Jesus morreu, mas ressuscitou, provando que Ele está vivo e reina. E hoje, agora, celebramos o pão e celebramos o suco de uva, corpo e sangue de Cristo Jesus. Momento em que nós somos formados em Cristo, até mesmo no sofrimento dEle, para uma glória que está chegando. Para nós cristãos, guarde isso, para nós cristãos, toda dor, todo sofrimento tem um propósito divino. O propósito divino final é a preparação para a glória que há de vir. E digo mais, toda dor e todo sofrimento é temporário, é momentâneo. Agora a paz, a alegria e a vida é para sempre. É para sempre. Continue crendo, continue confiando, continue sabendo que Cristo Jesus é a resposta que nós precisamos, pois é Ele que vai dar fim a todo sofrimento. A todo sofrimento. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Enquanto esse tempo ainda não chega, Deus permite sim que atravessemos tempestades, mas não sozinhos, na presença de Cristo, confiando e tendo absoluta certeza de que Deus está nos tornando, em meio à dor, em meio ao sofrimento, mais parecidos com Cristo Jesus, para a glória dele. Amém e amém.